Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo a Ariane. Manda um alô pra galera aí, Ariane. Oi, pessoal, tudo bem? A Ariane tem uma história bem interessante, galera. Ela conseguiu entrar aqui nos Estados Unidos com visto de estudante em meio à pandemia. Há um tempo atrás, nós entrevistamos um casal que conseguiu entrar com visto de turista, porém hoje nós vamos passar um pouquinho de como foi para a Ariane entrar com visto de estudante. Então fica até o final dessa entrevista que a gente vai passar diversas informações para vocês. Ariane, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil, o que você fazia lá e como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Meu nome é Ariane Barbosa, eu sou advogada no Brasil, sou de São Paulo, Campinas, né, o interior, e eu já sou casada, tenho 2 filhos pequenos, o Dudu de 10 e a Maria Júlia de 5. Depois que eu me formei e comecei o meu escritório, né, de advocacia, que até hoje eu tenho esse escritório de advocacia, eu senti a necessidade, né, e também acho que era um sonho meio que de adolescência, de fazer um intercâmbio internacional. Então, eu sempre quis fazer uma pós na minha área, né, de direito, mas fora do país. Então, eu pensei em algumas possibilidades. Eu estudei com alguns professores, por exemplo, países que tinham mais relação com o direito com o nosso, como Itália, como Portugal, mas eu queria muito vir para os Estados Unidos, então eu optei para cá. Também conheci algumas pessoas que me indicaram Canadá também, e no final das contas decidi vir para cá. Hoje faz 3 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro no estado de Utah. Poucas pessoas conhecem, né, esse estado de Utah. Eu acho que ele é mais conhecido para as pessoas que conhecem a religião da Igreja de Jesus Cristo, mas é um estado impressionante, é um estado incrível. Eu gosto bastante daqui. O clima, né, nós temos neve, temos um calor assim bem forte, são bem, como que eu posso dizer, bem definidos. E as pessoas também aqui são bem receptíveis para imigrantes, eu gosto muito. Eu entrei a primeira vez foi em 2017, que eu vim para cá. E como eu falei, a minha intenção sempre foi vir para cá para fazer a minha especialização, fazer uma pós, fazer um MBA e talvez, né, trabalhar aqui como advogada também. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de inglês. Foi um super desafio, porque zero inglês e família. Então, você tem essa barreira, porque fica mais caro, você precisa pensar não só em você, mas no planejamento para o seu, no meu caso, meu esposo e meus filhos, né? Como eles iam se adaptar, será que ia ser bom e tudo mais. Então, o primeiro passo foi aplicar para uma escola de inglês aqui, né? Então, eu apliquei para uma escola de inglês, estudei nessa escola de inglês por um ano, pouquinho mais de um ano, eu acredito, e depois eu ia aplicar para um college e acabei conhecendo esse, porque nesse um ano eu fiz uma amizade muito grande com a comunidade hispânica. Eu tenho várias amigas que são do México, que são da Venezuela, e elas me aconselharam esse college que hoje eu estudo, que é o Salt Lake Community College. Então, lá no Brasil, você fez todo o processo de vir aqui para os Estados Unidos, no início, para fazer curso de inglês. Você consegue falar para a gente se você usou alguma assessoria ou se você fez o processo sozinho na época? Então, na época, né, igual eu falei, eu sempre fui muito aventureira, sabe? E o meu orçamento era baixo, né? Apesar de eu ser advogada no Brasil, eu estava no começo da minha carreira. Então, um ano de advocacia ali, o escritório começando a bombar, sabe? Começando a ter uma lucratividade boa. E com filhos pequenos. Então todo mundo ficava, mas por que que você vai lá agora que você tá bem, né? Já tem a sua profissão, tal. E eu fiquei pensando muito nos prós e contras, né? Então eu fiz todo o processo sozinha, né? Eu pesquisei os melhores locais através de pessoas, que eu acho que network é tudo. Se você tem amigos, né, eles conseguem te ajudar. Mas infelizmente nem todas as pessoas têm todas as informações corretas. Então, eu tive que fazer uma pesquisa e eu acho que esse processo de eu fazer tudo sozinha, eu demorei mais ou menos uns 6 meses, porque daí eu fiz o visto, né, sozinha, daí eu escolhi a escola mais em conta que existia aqui, porque uma coisa é você estudar inglês nos Estados Unidos em uma universidade, outra coisa é você estudar inglês nos Estados Unidos em uma escola de inglês, o preço é assim, muito diferente.
No seu caso, foi numa escolinha de inglês ou foi numa universidade? Eu optei por uma escola de inglês, porque uma universidade, para você ter uma noção, custa US$ 4.000 o semestre. E uma escola de inglês começa a partir de 2.000 e tem umas que cobram 1.500, então é uma diferença bem grande. Tá certo. E para a galera que não sabe, né, como que funciona o processo do visto do estudante? Eu sei que já faz um tempinho que você fez ele, mas como que funciona? Precisa comprovar alguma coisa? Tem que reunir algum documento? Como que é a entrevista? Falando assim tecnicamente, o visto de estudante às vezes é mais fácil você entender o processo de passar ou reprova do que o de turista, porque ele é muito variado, né? Tem N possibilidades. Mas o de estudante, o que que eu precisei fazer? Primeiro passo, né? Eu tirei o passaporte. Depois que eu tirei o passaporte, na época eu só fiz o meu, porque a intenção era vir estudar 3 meses, voltar para o Brasil e aplicar direto para a universidade, né? Porque essa universidade que eu ia aplicar, ela oferecia uma scholarship, que é uma bolsa de estudo para toda a minha família. Então, essa era a ideia inicial. Então, eu tirei o passaporte. Depois que eu tirei o passaporte, eu entrei em contato com a escola de inglês. A escola de inglês falou: ó, se você quiser estudar aqui, você paga uma taxa de matrícula, que era acho que uns US$ 100 ou US$ 200. Daí, depois que você fizer isso, você manda a cópia do seu passaporte e a gente vai te mandar, como se fosse uma carta convite, se eu não me engano, falando que você vai aplicar para cá. E daí você vai para o visto. Então, eu fui para o visto, né, sabendo que o mais importante que ia pesar ao meu favor seria se eu teria condição de me manter nos Estados Unidos, né, e se eu tinha vínculo no Brasil. Então, para mim, não foi tão difícil, eu acredito, na minha situação, porque eu tinha vínculo. Na época, eu ia vir sozinha. Então, meu esposo e as crianças iam ficar no Brasil. Então, eu tinha um vínculo forte ali para dizer: não, eu estou indo só para estudar. Mas eu percebo que até as pessoas, por exemplo, que não têm, que tem patrocinadores, né? Porque eles não têm dinheiro para pagar. Se você tiver um comprovante financeiro, né, que eles precisam, eu acho que já é meio que o suficiente para eles falarem: ó, você está apto para ter o visto, né, aprovado. Na época, você lembra quanto que você precisou apresentar para eles em comprovação financeira para 3 meses de estudo, né? Que pode ser estendido, a gente já sabe. Quanto que você apresentou na época? Nossa, Roger, não vou lembrar. Desculpa, porque eu tive que fazer esse mesmo processo para o college, porque quando você sai de uma escola de inglês e vai para o college, você tem que apresentar um outro statement, né? Outra situação financeira. Mas eles pedem para você ter o comprovante de US$ 2.000, né? Basicamente, acho que foi isso, que é o valor que você tem que pagar pelo semestre, mais os livros. Ó, eu vou chutar, tá? Mas eu acredito que foi ali numa faixa de uns US$ 5.000 por aí que eu tinha que comprovar. Pode ser que eu esteja errado, que já faz 3 anos, eu não lembro certinho quanto que era. Mas era isso, você tem que mostrar que você tem condição de pagar a escola por 4 meses e que você consegue ficar aqui por 4 meses, né? Essa aqui é o quesito primeiro, assim, de dinheiro. Então, varia muito de escola para escola. Se você está numa escola de inglês, é um valor que eles estabelecem, normal. Se é uma universidade, o valor é maior. Então, depende muito de qual escola você está aplicando para você mostrar essa comprovação. E você lembra na época quanto que você pagava de escola de inglês? Porque as pessoas perguntam muito, né? Tem muita diferença de uma escola para outra, de cidade para outra. Quanto que você pagava na época? Exatamente. Eu achei incrível, porque quando eu cheguei aqui, eu pensava que você tinha que dar US$ 2.000 no ato da matrícula. Mas geralmente essas escolas de inglês, que são menores, têm a facilidade de você fazer parcelamento. Então, eles falaram: olha, se você quiser, você pode pagar todo mês. E eu acho que eu pagava aí no primeiro semestre US$ 500, e depois nos outros foi na faixa de US$ 400 por mês, né? Em 4 meses. Depois de quanto tempo que você fez essa transição do curso de inglês para a universidade, né, para o college? Então, esse processo, assim, eu acho que foi o mais desafiador para mim, Roger, porque quando você vem do Brasil, você tem a ideia de que você vai aprender inglês em 3 meses, né? É fácil assim, é uma coisa mágica que você já sai falando, mas infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. O processo da aprendizagem da língua é muito difícil, né? Eu, como
advogada, eu falava, poxa, nossa, será que eu sou tão burra assim que eu não consigo aprender esse bendito desse inglês? Então, eu ficava medo muito com relação a isso, mas leva um tempo. Uma coisa é você ter um inglês para você se comunicar, e outra coisa totalmente diferente é você ter um inglês a nível acadêmico, que é para você ter condições de estudar numa universidade como qualquer americano e competir no mercado de trabalho deles, né? Então, eu aprendi, para ser sincera, espanhol antes de inglês. Foi assim que aconteceu, mas eu demorei um ano para pegar o inglês, assim, porque eu tinha zero de inglês, né? Aprendi o espanhol junto, que foi muito bom e me trouxe, assim, várias coisas importantes aqui. E depois eu apliquei para a universidade. Mas, volto a te dizer, o meu inglês ainda não é 100%, né? Às vezes eu cometo um errinho ali e aqui, mas a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. E como que faz para passar do inglês para a universidade? Você tem que passar por alguma prova específica para saber o seu nível de compreensão, fala, escrita? Como que funciona? Foi bom você tocar nesse assunto, Roger, porque é uma dica que eu dou para. Eu geralmente dou essa dica para as pessoas. Às vezes, a pessoa tem um nível de inglês que seja ali intermediário, mas ela vem aqui para os Estados Unidos com o desejo de estudar numa faculdade e elas começam fazendo um curso de inglês aqui. E eu vou ser sincero para você, eu que fiquei um ano estudando numa escola de inglês, o que faz você aprender, principalmente pegar a parte de fluência, de conversação, não é você ir para a escola, é o quanto você faz uma imersão na cultura americana. Então, quanto mais amigos americanos você tiver, melhor. Se você trabalha com americano, melhor ainda, entendeu? Então, essas coisas que vão fazer com que o seu inglês fique bom, né? Então, para você transferir de uma escola de inglês para uma universidade, algumas escolas, né, a maioria delas, elas pedem o TOEFL, que é aquele exame para saber a proeficiência da língua, mas tem outras universidades que não pedem, e esse é o caso da minha. E conta para nós, Ariane, depois de quanto tempo que você veio para o Brasil, né? Porque nós sabemos que o visto de estudante, quando a pessoa vem com ele do Brasil, ela pode ir e voltar. Depois de quanto tempo você conseguiu? Então, isso daí é bem interessante, porque muitas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, elas têm esse receio de voltar para o Brasil. Até quando você tem um visto de estudante, porque você fala, ai, a imigração é qualquer coisa, você pode ir para o Brasil, voltar e eles quererem te barrar por algum motivo, mas na realidade você está dentro da lei e não tem motivo nenhum para eles te impedirem de voltar para os Estados Unidos, né? Eu tenho muitos amigos aqui da faculdade que todo verão eles voltam para o seu país de origem e depois vêm para cá, a mesma coisa os brasileiros, né? Eles vão nas férias de verão para o Brasil, depois voltam. Na minha situação, igual eu falei, eu tenho 2 filhos e meu marido são 4, então é muito caro você viajar para o Brasil. Né? Às vezes acho que sai mais barato eu ir para o México, para um Havaí, para qualquer outro lugar do que voltar para o Brasil. Então a gente sempre optou por trazer minha família para cá, né? Trazer minha mãe para visitar a gente, trazer tio para visitar a gente, do que nós 4 voltarmos para o Brasil. E uma dúvida, você falou que 4 pessoas. Você conseguiu trazer a sua família, né, seu esposo e filhos, no início, quando você veio com visto de estudante, ou você trouxe eles depois? Sim, quando eu cheguei aqui, Roger, eu fiquei muito desesperada, porque eu sou aquela mãe coruja, sabe? Então, sempre fiz tudo com ele, sempre tive ali em cada reunião. Mas como a ideia era eu vir só para ficar 3 meses, né? Então, nós decidimos nisso. Você fica lá 3 meses, volta e a gente vai todo mundo junto de volta. Só que no primeiro mês eu falei, não, não dá para eu ficar aqui sozinha, tá muito difícil. E daí eu entendi o que, que o pessoal passa aqui, né? Os imigrantes que eles falam com relação à saudade de casa. Acho que até um grau de depressão, sabe? Eu fiquei muito assim, triste. E então eu comecei o processo de aplicação do visto deles, que eles também não tinham. Apliquei o passaporte e depois fiz a aplicação do visto deles, que aconteceu uma coisa muito inusitada, muito raro, eu não vi em nenhum lugar acontecer isso. E daí, depois de 3 meses, eles chegaram aqui. E eles precisaram participar de entrevista ou não? Porque você já estava aqui dentro, né? Sim, então, isso que eu achei muito louco, porque como eu tinha visto, né, já de estudante, o meu esposo e as crianças, eles aplicaram como F2.
Então, eles são dependentes do meu visto. Mas, quando eles foram para o consulado, primeiro já deu um pouco de trabalho, porque um pai sozinho não pode viajar com as crianças. Então, você tem que pedir uma autorização legal, né, na infância e da juventude, para as crianças poderem serem autorizadas a viajar com um pai só. Daí eu consegui o passaporte deles. No visto, então, a comprovação não era tão necessária, porque eu já tinha o meu F1, né, aqui, mas eles precisaram ir lá no consulado e fazer a entrevista normal. E quando meu esposo fez a entrevista junto com as crianças, na época minha menor tinha 2 anos, 1 ano e meio, ela era muito bebezinha, e eles falaram assim para ele, você vai lá, tal, para visitar? Eles falaram, sim, a minha mulher, ela trabalha, ela estuda nos Estados Unidos, né? Minha mulher, ela tá estudando lá e a gente vai visitar. E eles falaram, ok, então tá tudo certo, né? Boa sorte. Só que eles deram um papel para ele que estava escrito processo administrativo. Então, eles não deram o visto para eles, nem negaram, nem aprovaram na hora. Então, o meu coração ficou assim, né? Mais apreensível. E o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Esse processo administrativo significa que eles vão checar as informações que você mandou, né? Se você realmente estuda naquela escola, se você realmente tem aquele trabalho no Brasil, só para ver se as informações batem. E esse processo pode demorar de 1 semana até 2 meses. Então, eu fiquei bem preocupada de demorar muito, mas graças ao Senhor aconteceu tudo certo. Depois de acho que 2 semanas, eles já receberam o passaporte para eles poderem vir para cá. Você sabe se em algum momento eles questionaram o fato das crianças serem muito pequenas, né? Quantos anos tinha o seu outro filho? Você falou que a pequena era mais novinha. Isso, ela tinha 2 e o Eduardo, ele tinha 7. Em algum momento eles questionaram, como seus filhos vão ficar longe da escola? Eles falaram alguma coisa nesse sentido? Não, o meu esposo disse que a entrevista foi muito assim rápida, né? Foram acho que entre 3 a 7 perguntas, porque ele disse eu fiquei nervoso, eu não lembro exatamente, mas meu filho fala: Nossa, o papai ficou tão nervoso, ele ficou muito ansioso nessa entrevista, mas você não tem noção. Mas ele falou que eles perguntaram basicamente o que ele fazia no Brasil, qual que era a profissão dele, perguntou também o que eles iam fazer nos Estados Unidos e quanto tempo eles iam ficar aqui e onde eles iam ficar. Então, ele respondeu e foi basicamente isso. Foram aquelas perguntas meio que de praxe, não teve nada muito excepcional. Voltando um pouquinho no seu processo, né? Quando você pediu o visto, você pediu 3 meses para o tempo de duração do seu programa de estudo, que a gente sabe que pode ser estendido. Você consegue falar para a galera quanto que veio no seu visto estampado no passaporte, de tempo de visto, e do seu marido e crianças? Sim, quando você aplica para um visto de estudante, Roger, isso daí é uma pergunta muito interessante. Eles sempre te dão 4 anos de visto. Essa é a validade do visto de estudante. Então, independente se você falar que você vai ficar aqui por um semestre, né, que são os 4 meses, ou você vai ficar por um ano, eles vão te dar esses 4 anos de validade do visto. Então fala agora um pouquinho do curso que você está fazendo atualmente, né? Que você saiu do curso de inglês, agora você faz um curso, né, de qualificação profissional. Fala um pouquinho desse curso, como é para a galera saber, e depois nós vamos entrar nessa saída e entrada aqui nos Estados Unidos devido à pandemia. Fala um pouquinho do seu curso para a galera. Bom, eu estudo aqui no Salt Lake Community College para ficar mais fácil para o pessoal entender. Não é como se fosse uma faculdade no Brasil, é como se fosse um tecnólogo no Brasil, né? Mas nós não temos esse college. Mas aqui as pessoas também denominam como faculdade, né? Mesmo sendo esse tecnólogo. Então eles chamam college. Eu faço o Paralegal Program, que é um curso de estudos legais. Uma dica, gente: quem tiver já sua carreira no Brasil, opta por estudar num college, porque é um Associate's Degree que leva somente 2 anos para você concluir e você já consegue trabalhar na sua área mais rápido. Que eu acho que o grande medo, Roger, da galera que já tem uma profissão no Brasil ou já acabou de graduar no Brasil vou ter que começar tudo de novo, né? Então, o college é essa saída, porque você consegue a mesma graduação em 2 anos em vez de 4.
Então, por isso que eu optei por esse college. Tá certo. Você já terminou o college ou você ainda está fazendo? Eu estou na metade do meu curso. Eu já estudei por 1 ano, né? Esse curso é para você ser paralegal aqui nos Estados Unidos. Então, depois disso, eu preciso estudar para fazer o bar, né? Eles chamam aqui, que é a prova do OAB no Brasil, para ter, você ter a sua licença e advogar aqui também. Tá certo. Você consegue falar para a galera quanto que custa o seu curso aproximadamente? Porque muitas pessoas têm vontade e têm dúvida, né? Será que é muito caro ou não? Esse curso, Roger, que eu estou fazendo, eu não sei se é porque aqui eles não pedem para você ter o TOEFL, é um pouquinho mais caro do que a média, né? O outro que eu iria aplicar, ele estava custando $5.000 por 2 anos, que é o na LDS Business College. Esse que eu estudo, ele já custa $5.000 por semestre. Então, se for fazer a conta, acho que dá uns 20 mil por 2 anos, né? Ou alguma coisa assim, $20.000, é bem caro. Tá certo, mas futuramente você vai ver que vai valer a pena. E conta para nós, nós sabemos que muitos cursos de qualificação profissional, cursos, né, ensino superior, college, eles podem levar a pessoa a conseguir uma permissão de trabalho. Você já ouviu alguma coisa a respeito? Você já conseguiu pegar essa permissão? Isso daí é uma coisa legal de se comentar, porque, Roger, eu percebo que muitas pessoas vêm para cá com visto de turista não, elas vêm para cá com visto de estudante e elas ficam assim para sempre na escola de inglês, porque acha que ali é mais barato, né? Ali você ainda está dentro do seu status e pagar a escola, mas às vezes eu acho que isso daí é um tiro no pé. A partir do momento que você já aprendeu tudo que você tinha que aprender ali na escola de inglês, que eles categorizam ali por uns 7 níveis, né, de conhecimento, é mais vantajoso você investir num college ou numa faculdade, porque a partir do primeiro dia que eu me inscrevi na faculdade, eu já tinha autorização para trabalhar no campus. Quando você já faz a matrícula, é bem interessante, você tem aquela primeira boas-vindas, né? Treinamento aqui como estudante. Eles explicam todas as facilidades que o college te oferece, o que também é maravilhoso, porque você tem assistência de tudo. Eu tenho assistência de food pantry, que eles falam, né, para estudante, comida de graça. Você tem facilidade, por exemplo, aqui o transporte público para mim é grátis, porque eu sou estudante da escola. Casa sai mais em conta para quem é estudante aqui do college. Não sei, vários offices voltados para te ajudar na parte de escrita, na parte de computação, tudo. Então, é uma vantagem. E eu decidi por não começar a fazer o trabalho no primeiro semestre. Eu falei, não, deixa eu dar um tempo, né? Porque é muita coisa. E o pessoal pensa que a faculdade aqui, Roger, é igual do Brasil. Nossa, eu vou te falar, é muito, muito diferente. É bem difícil. Eu vou ser sincera. Mas não é difícil porque, eles exigem mais. É difícil porque é outro tipo de ensino do Brasil. Então, depois que você pega, você fala, isso daqui é tranquilo. Mas para você se adaptar, é difícil, porque eles fazem com que os professores, eles são chamados de instrutores. Então, eles passam todo o conteúdo para você e você tem que estudar por você mesmo. Tanto que no começo eles já falaram: olha, alunos, para cada 1 hora que você tiver em classe, você tem que estudar 3 fora. Então eu fiquei, a gente não tem vida fora, né? É bastante trabalho. Então, o semestre é bem adaptação ali, você entender o processo de ensino deles, sempre estudar, porque aqui os alunos são bem aplicados, viu? Então, se você chegar lá sem saber nada, você passa vergonha mesmo, e depois você, né, conseguir entender como funciona, e daí vai. Daí o negócio flui bem tranquilo. Então, por isso eu decidi não trabalhar, mas agora eu trabalho. Agora eu trabalho aqui na faculdade, sim. Tá certo, bacana. É através do programa OPT ou CPT ou é o em campus, né? Porque tem 3 modalidades para estudante. Exato. Eu não sei se isso é uma particularidade aqui desse college ou se provavelmente acontece em outras universidades também, né? Mas eu faço o CIP, que eles falam, né? Que é um programa interno onde eu posso trabalhar 20 horas semanais aqui no campus, em qualquer office. E também, como eu já tenho 1 ano, depois de 1 ano,
né, que você está estudando na universidade, você pode fazer o OPT, que é trabalhar fora do campus. Então, o meu advisor, né, o instrutor, ele já falou, como você tem mais de um ano, você já pode aplicar para o escritório de advocacia ou qualquer companhia que esteja relacionado com a sua área de estudo. E ele falou, se você quiser, você pode fazer os dois. Então, você vai trabalhar 40 horas semanais como qualquer pessoa, só que você vai trabalhar 20 no campus e 20 fora. E depois, à noite, ainda tem que estudar. Então, vai de cada um, né? Se você precisa de mais dinheiro, você vai e corre atrás e trabalha. Se dá para você segurar, você faz um ou outro e estuda, né? E conta para nós, né? O que aconteceu que você falou, vou lá no Brasil e de repente veio a pandemia. Quando que você foi para o Brasil e quando que você voltou? Fala aí as datas para a galera entender, né? Sim. Infelizmente, eu não voltei para o Brasil por um momento feliz da minha vida, né? Não estava nos meus planos. Dia 1º de outubro, meu pai faleceu. E para mim, assim, foi um choque muito grande. A gente tem uma amizade muito grande. E ele era meu sócio também no escritório de advocacia que eu tenho lá. E cuidava de praticamente tudo para mim, né? Ele era meus olhos lá no Brasil. Então foi muito difícil. E meu esposo falou: não, a gente fica aqui com as crianças, né? Porque foi num momento muito inesperado. Tem a pandemia e tal, e você vai. Então, no dia, acho que 3 de outubro eu fui para o Brasil, de 2020, né, do ano passado eu voltei para o Brasil, e a intenção era ficar lá uma semana para fazer o velório e também reorganizar o escritório, porque como ele não estava lá, eu ia ter que colocar uma outra sócia, eu já até tinha uma outra sócia, mas colocar ela no processo das coisas que ele fazia. Quando isso aconteceu, eu não pensei em nada, né? Eu fiquei cega, eu falei, não, tem que ir para o Brasil, não tem jeito, não queria nem ir sozinha, mas meu esposo falou, não, a gente fica e você vai lá, é só uma semana, né, e volta. E meu irmão me alertou sobre isso, ele falou, olha, as fronteiras estão fechadas, eu não sei se você vai conseguir voltar, né? É um risco. Mas eu falei, eu vou, né? Nem tinha estudado antes como que seria o processo. Eu fui, fiquei uma semana lá no Brasil, resolvi alongar por mais uma, porque era muita coisa para fazer, né? O escritório, muitos processos. Então, eu fiquei 15 dias no Brasil e comprei a passagem de ida e de volta. No 15º dia, quando eu cheguei lá no aeroporto para voltar para os Estados Unidos, né, acho que foi pela Airlines que eu ia voltar, eles falaram, olha, você não pode voltar. Daí eu tomei aquele susto, né? Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Meu sonho americano acabou. E ela falou, você não pode voltar, você tem cidadania? Eu falei, não. Você tem green card? Eu falei, não tenho. Eu tenho visto de estudante e meus filhos estão lá. Ele falou, mas eles são americanos, alguma coisa? Eu falei, não. Todos meus filhos são brasileiros, meu esposo é brasileiro. Ela falou, então você tem que fazer o seguinte: como sua família está lá, você tem duas opções. Você pode fazer uma carta para o consulado pedindo para eles abrirem uma exceção para você voltar, que as únicas pessoas que podem voltar para os Estados Unidos são cidadãos e pessoas que têm o green card. Quem é estudante, quem é turista não pode. Senão, você vai ter que fazer quarentena em outro país, porque se eu deixar você embarcar e chegar lá na imigração e eles te mandarem voltar, a nossa companhia aérea paga uma multa milionária. Então, a gente não está deixando embarcar. É importante você falar sobre isso, porque tem muita gente que não imagina ou não sabe, né? E esse processo, Roger, é bem um pouco complexo, porque quando você chega no aeroporto, as pessoas elas não sabem te explicar. Então, você pode sim voltar para o Brasil, que eu já vi até acontecendo, e comprar passagem de ida e volta, que tem companhia aérea que vende, né? Mas, dependendo da companhia, elas aceitam esse risco de te mandar de volta e chegar lá, eles te deportarem. E tem outras que não, fala, eu não vou pagar multa, então a gente não vai te mandar, né? A gente não vai te mandar, porque foi o que até essa aeromoça foi bem gentil, ela falou, olha, é melhor você fazer quarentena em outro país, porque se você chegar lá e a imigração te mandar de volta, você vai ter perdido até o seu visto, que é uma coisa que você já tem.
eu comecei a pesquisar para tentar voltar mais rápido, né? E todas as informações que eu peguei, eu liguei para o consulado, mandei e-mail, e o pessoal assim, mas você tem certeza? Né? Porque todo mundo fica com aquela tensão, a gente não pode se expor, não pode falar que a gente tem visto de turista, pode ser que eles queiram te bloquear de alguma maneira. Eu falei, não. Então eu liguei para muitos, e eles são bem desencontrados nas informações, que você fala com a Polícia Federal, né, do aeroporto do Brasil, eles falam, você pode embarcar. Você fala com alguma companhia aérea, pode. A outra fala, não pode. Então, por isso que eu quis pesquisar com o consulado americano e até liguei para a Polícia de Imigração daqui, para o departamento deles. E todos eles, né, principalmente a Polícia de Imigração e o consulado do Brasil, eles falaram, o único processo que nós estamos aceitando turistas e estudantes é você fazer quarentena em um país que não esteja com a fronteira fechada. E você fica lá 14 dias e depois volta para os Estados Unidos normal. Tá certo. E aí essa é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Nós sabemos que Panamá e México são países que não têm a restrição de entrada. Existe um lugar onde você pega a lista dos países? Como que você ficou sabendo? Por onde você veio? Através do consulado. Eles disponibilizam, eles me encaminharam um e-mail, né, que tinha um link até mas se você procurar no Google e colocar embaixada, lá vai ter um link de todos os países que estão com restrição, né, e na verdade não são muitos. O Brasil é um dos 5 países que está com a fronteira fechada junto com a China e eu acho que a Itália, talvez. Então, o resto não tem restrição. Então, se você quiser fazer quarentena na Argentina, você pode, no Chile, qualquer país que seja, daí vai da sua condição financeira, qual que você vai ver que vai ser mais fácil economicamente e tudo isso daí. E conta para nós, como que foi esse processo, né? Você ficou 15 dias aonde e como que foi para você passar pelo aeroporto desse país e ir para os Estados Unidos? Conta como que foi o processo. Então, Roger, foi bem interessante, né? Porque eu acho que estava muito novo esse negócio das pessoas fazerem quarentena no México e depois ir para os Estados Unidos. Então, muita gente não sabia das informações corretamente. O meu irmão me ajudou bastante nesse ponto, né? Conversando com a comunidade brasileira, vendo uma pessoa ou outra que fez. Eu até vi esse vídeo seu que você entrevistou esse casal, que me ajudou bastante. Então, obrigada de novo. E daí me deu mais coragem, né? Eu falei, não, vamos para Cancún. Vamos para Cancún, porque a cidade do México, eu sei que ela é bem agitada, como se fosse São Paulo, né? Então, eu falei, vamos para Cancún. Tinha uma amiga minha, até que os pais dela moravam lá, e a gente decidiu ir para Cancún. E o mais engraçado é o quê? Que eu acho que, como o México sabia dessa restrição da fronteira fechada com os outros países, para você entrar no México, que não é nem necessário você ter visto, a parte de imigração estava bem restrita, eles estavam bem acirrados, assim, fazendo bastante perguntas. Eu não sei, mas eu acho que eles estavam com algum convênio com a imigração dos Estados Unidos, porque quando você chegava no México, e veio 3 casos diferentes, né? Eu não vim sozinha para o México fazer a quarentena, veio eu, que tenho visto de estudante, a minha mãe, que tem visto de turista, e veio a minha irmã, que não tem visto para os Estados Unidos. Ela não tinha visto para os Estados Unidos? Não. E ela entrou? Não... Sim, ela entrou no México. Ah, ela só ficou no México. Isso, ela entrou no México. E conta para nós, quais perguntas fizeram para você no México, para sua mãe e para ela também? Nós passamos na imigração todas juntas, né? Falamos que ali ia ser uma viagem para passeio, né? A gente estava passando num momento difícil com a perda do meu pai, e foi legal, ficou uma viagem de meninas, né? E como acho que ele viu que cada uma tinha um visto diferente, ele perguntou para minha irmã, mas você não tem visto para os Estados Unidos? E ela falou, eu não tenho. Mas por quê? Ah, porque eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos. Então, ele falou, ah, tá bom. E daí, para minha mãe, não perguntou nada. E para mim, né, ele só, simplesmente para mim e para minha mãe, ele olhou para ver se nós tínhamos visto para os Estados Unidos e qual que era. A única coisa que ele pediu foi que nós mostrássemos o comprovante de hotel, de estadia,
e perguntou quantos dias que nós íamos ficar aqui no México, né? E onde que nós íamos ficar. Mas para outras pessoas, Roger, que eu vi que tinha bastante pessoas lá com visto de turista e com visto de estudante, eles estavam fazendo bastante perguntas, perguntavam onde que eles iam ficar, quanto tempo, se eles tinham intenção de dali ir para os Estados Unidos, né? Se bastante coisa mesmo. Então, mas eu não conheci nenhum caso, pelo menos nesse grupo que eu vi de brasileiros, que chegou a reprovar, mas era bem difícil mesmo a quantidade de perguntas. Aí você passou 15 dias no México, né? E depois você veio para os Estados Unidos. Qual foi a data que você entrou aqui nos Estados Unidos e como que foi essa entrada aqui? Eu entrei nos Estados Unidos, foi acho que um dia antes do aniversário da minha filha, foi dia 4 de novembro, né? E só para voltar um pouquinho no México, né? E fazer meio que uma propaganda aí, gente, se vocês estiverem precisando fazer essa coisa, né, talvez possa ser que não, porque a fronteira vai abrir de novo, mas Cancún, eu fiquei em Cancún, é um ótimo lugar, eu achei um lugar bem seguro, a moeda também é bem valorizada para nós que ganhamos em dólar, porque $1 é igual a 20 pesos, então, né, a gente parece rico lá. E eu fiquei num Airbnb muito bom, então deu para nós ficarmos lá nós três, comer. Eu fiquei mais trabalhando, né? Mas a gente passeou também, foi para a Ilha Cozumel, foi para a Ilha das Mujeres, que eles chamam lá, e acho que a gente gastou num total de $3.000 para nós três. Então, foi uma viagem que a gente tentou economizar, né? Porque a intenção era fazer quarentena, e também deu para aproveitar bastante o passeio. E daí, quando chegou o dia de voltar, porque eles falam para você ficar 14, mas eu quis ficar um dia a mais só para ter segurança que ia estar tudo certo. E daí, quando nós viemos para cá para entrar, eles pediram o meu documento da escola, né? O meu I-20, o I-20. Olha a pessoa já esquecendo o português. Daí eles pediram um I-20 para mim, e igual eu falei, a minha irmã voltou para o Brasil quando deu os 14 dias, né? Porque era só para ela passear mesmo, e eu e minha mãe resolveu vir comigo. Daí ele pediu isso, perguntou para minha mãe quanto tempo ela ia ficar aqui. Ela falou: eu vou ficar aqui um mês passeando de novo. Minha mãe já tinha vindo umas 2 vezes para cá, para os Estados Unidos. E eu também fui, Roger, na imigração do México para os Estados Unidos. Na verdade, não. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque do México para Utah, a viagem é doméstica, sabe? Acho que durava 2 horas só o voo. É muito pertinho do México. Por isso que a maioria das pessoas elas estão optando ir para o México, porque fica perto e o valor da passagem aérea é mais em conta. E daí, quando eu cheguei lá, ela pediu o visto. A escola, né, o meu instrutor, ele também me mandou uma carta dizendo toda a situação, falando: olha, nós temos ciência que ela voltou para o Brasil por um motivo familiar, uma perda familiar, né? E nós estamos aqui esperando ela voltar como estudante. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Então, eu levei essas 2 cartinhas, mas nem precisou. Fizeram mais alguma pergunta, assim, mandaram você passar a linha, ou não? Você simplesmente passou como se fosse uma pessoa normal, né? Um estudante, e foi. Sim, e era engraçado, Roger, porque a maioria do pessoal do aeroporto era tudo cidadão ou green card. Então, aquela fila para entrar era enorme, acho que tinha, sei lá, 60 cidadão e 2, 3 que não eram, que era estudante ou turista, né? Então, foi muito tranquilo, eu fiquei bem apreensiva, falei: nossa, quase não tem ninguém aqui entrando nos Estados Unidos nessa época, né? Mas foi bem tranquilo dos Estados Unidos. Quando eu cheguei no aeroporto aqui de Utah, foi muito tranquilo. Acho que ela só pediu para eu mostrar o I-20 e acabou. E para sua mãe, eles deram 6 meses, deram menos tempo? Não, para ela simplesmente perguntou, né? Minha mãe também não fala nada de inglês. Viajar. Eles acham que português é igual a espanhol, né? Aqui. Daí ela falou: vai passear, sim. Passear, acabou. Não foi nenhuma dificuldade para ela. Tá certo. Você tem relatos de outros estudantes que estão fazendo o mesmo processo que você fez, né? Por alguma razão, precisou ir no Brasil, às vezes de férias ou outra situação, e voltou
Eles estão fazendo esse processo igualzinho ou está tendo alguma diferença? Quando a pandemia estourou, eu lembro que alguns colegas aqui da faculdade que voltaram para o Brasil nas férias de verão para passar lá, eles não conseguiram voltar por alguma razão, né? Mas depois que veio essa coisa de você poder fazer quarentena em outro país antes de vir para os Estados Unidos, daí eu acho que facilitou e todo mundo pode fazer isso tranquilamente. Porque, igual você fez a entrevista mesmo antes, né? Independente do seu status, se você tem visto de turista ou de estudante, eles estão fazendo. Esse é um procedimento que o consulado ele está falando para a gente fazer. Então, é o único meio de estudantes e de turistas eles entrarem nos Estados Unidos. E fala para nós, nesse período que você está aqui nos Estados Unidos, né, indiretamente morando aqui com visto de estudante, o que tem de pontos positivos e negativos, né? Principalmente para você que hoje trabalha de uma maneira legal e tem que estudar e tem que dar o seu gás aí com a família e tudo. O que tem de positivo e negativo? Olha, Roger, eu falo que assim foi um divisor de águas na minha vida morar nos Estados Unidos, né? Porque a gente vem para cá achando que você vai conhecer, vai aprender um idioma, vai aprender, né, novas técnicas na sua profissão, ou vai aprender uma nova profissão, e a nossa mente faz assim, bum, porque a cultura é muito diferente. Nós, no Brasil, a gente tem a falsa impressão que a gente conhece a cultura americana, porque a gente compra Nike, porque a gente assiste filme americano, mas você sabe, né, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, meu esposo, às vezes, ele fala para mim, eu não quero mais voltar para o Brasil. Eu não tenho mais esse desejo, né? Aqui, eu acho que a nossa vida, ela é mais fácil do que no Brasil, com crianças. Meus filhos fazem 3 anos que eles estão aqui, e no primeiro ano eles já eram bilíngues, assim. Então, e minha filha, ela começou a ir para a escola faz menos de um ano, e ela já fala inglês, fluente. Criança, eles pegam muito rápido, então tem a vantagem, as crianças, elas são bilíngues, a educação aqui é melhor, e eu acho que o dinheiro aqui, ele é melhor valorizado do que no Brasil. Então, aqui, com certeza, nós temos uma condição, apesar da gente não ser rico, eu sou estudante aqui, mas as coisas que eu faço como estudante aqui, eu não fazia quando eu era estudante lá no Brasil, na faculdade, de jeito nenhum. Então, mesmo eu sendo estudante, mesmo, né, tendo que trabalhar ali e juntar o dinheirinho para pagar a faculdade, que é caro, é um investimento. O pessoal até fala, a coisa mais cara que você vai pagar, porque eu trabalho aqui no eu sou assistência da presidente, assistente de presidente daqui do college. Ele fala, a coisa mais cara que vocês vão pagar aqui, sendo cidadão ou não, é a educação. Então, esse é o maior investimento. Eu acho que é uma coisa que vai valer a pena no futuro, mas com certeza tem muitos benefícios de você tentar morar aqui, mesmo se você já teve sua profissão no Brasil, mesmo se você está começando do zero, vale a pena. E tem coisa ruim também, porque falam que a gente nunca fala. Sim, o pessoal fala mesmo. Ah, olha, sinceramente, eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças, sabe? Então, eu vim com a mente muito aberta para aprender tudo, e eu gosto muito da cultura americana, assim, às vezes eu penso, gente, eu nasci no lugar errado, né? Porque aqui tem pessoas vêm muito cedo, eu casei com 19 anos, já tinha minha filha, o Eduardo, na verdade, já estudava, então sempre estava correndo atrás. Aqui não, aqui eu vejo que é diferente. Os jovens, eles são independentes cedo, né? Eu lembro até uma live que você estava comentando, os pais já chutam as crianças com 15, 17 anos. Então, você consegue continuar a sua educação. Tem gente que vai longe, tem muita gente que não para na faculdade, faz MBA, faz um PhD, né, numa situação que te dá uma posição melhor de remuneração e também te dá, como que fala? Você consegue criar um network também maior, mas as desvantagens são, se você é uma pessoa que é muito apegada com a família, é difícil, você sente falta. Eu tinha esse problema também, porque meus irmãos, nós somos muito conectados, né, tanto que minha mãe fica vai e volta. Então, se você é muito apegado com a família, você vai sentir, porque a gente sente de uma maneira assim incrível aqui. Essa coisa da depressão, ela é real. No Brasil, eu pensava, isso daí é frescura. Né? A gente tá correndo atrás, batalhando, não. Pobre não tem tempo de
Depressão. Essa coisa da depressão, ela é real, ela bate, às vezes você fica muito mal, você não quer fazer nada, e você precisa de ajuda para você se recompor, e aqui eles te dão suporte, tanto profissional como a comunidade americana entende, porque acho que eles sofrem muito com isso, né? Falam até aqui em Utah que é uma questão climática, o frio deixa a pessoa mais depressivo, deixa você mais com mais estresse e tudo mais. Então, essas são as desvantagens. E outra, você tem que vir para cá sabendo que você vai começar do zero. Então, a vida que você tinha no Brasil, não interessa se você tinha uma condição financeira boa ou ruim. Você vai começar aqui do zero e todo mundo aqui é imigrante. Né, isso que eu percebo. Então, lá a gente tem muito essa comparação de, não, vamos fazer. Eu tinha uma vida estável no Brasil, ou eu não tinha nada. Às vezes eu acho que é mais fácil para as pessoas que têm pouco começar aqui do que as pessoas que já têm, por exemplo, já sou concursado há anos, é mais difícil, porque você tem que começar tudo de novo. Então, já tem que vir com essa mentalidade para dizer, não, tá tudo certo, porque vale a pena. Você sofre por 1 ano, 2, mas depois é assim, para você conquistar todas as coisas que você tinha no Brasil de novo, é muito rápido. Não leva uma vida toda, né? Você tem um canal no YouTube também? Convida a galera para se inscrever no seu canal. Sim, gente, como eu falei, eu sou advogada, eu vou convidar vocês para conhecerem, para me seguir lá no Instagram, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Eu tenho escritório lá, tenho bastante clientes que às vezes precisam de uma aposentadoria ou de uma coisa no Brasil, eu faço, né? Minha sócia, ela cuida especificamente da área trabalhista lá. Então, me sigam no Insta. E, como eu falei para o Roger antes, né? Eu quero levar para frente esse projeto do canal do YouTube para ajudar mesmo quem tem essa dificuldade de aplicar para o visto de estudante aqui, principalmente na universidade, e falar: não, dá para fazer, é possível, mesmo com pouco dinheiro, é possível você estudar aqui. Para a gente finalizar essa entrevista, Ariane, em vista das suas experiências aqui nos Estados Unidos, começou no curso de inglês, passou para a faculdade, foi no Brasil e voltou ainda na pandemia. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está lá no Brasil, pessoas que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo pessoas que querem morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? Olha, sinceramente, se vocês estiverem pensando em investir em alguma coisa, invista em um intercâmbio. Vale muito a pena. Viagem, ele abre a mente de uma maneira incrível, né? Você tem, eu acho que a educação, isso daí é uma coisa que meu pai me deixou de legado, eu vou levar para minha vida inteira, sabe, Roger? A educação, ela muda a nossa vida. Às vezes nós queremos mudar o sistema de dentro para fora. E a gente não sabe como fazer porque você não tem um modelo diferente daquilo. Então é muito difícil você lutar contra um sistema que você está ali dentro, né? É a mesma coisa, sei lá, é meio difícil de explicar. Mas quando você tem uma visão aqui, você vem para os Estados Unidos, por exemplo, você tem um mundo aqui, porque aqui não tem só americanos, aqui tem asiáticos, aqui tem latinos, latinos hispânicos, né? Que falam espanhol, você tem pessoas da Índia, você tem pessoas do mundo inteiro, da Europa, e isso te traz um conhecimento que nenhuma escola vai te dar. E outra, que eu acho mais legal, você percebe que o Brasil não é o centro do mundo. Né? Então, meu esposo até ficou bravo uma vez, falou, eu falei para uma moça que eu sou do Brasil, ela, mas onde que é o Brasil? É perto da Argentina? Ele falou, gente, a pessoa conhecia a Argentina, que é esse tamanho aqui, o Brasil, que é desse tamanho na América Latina, não sabe onde é. Então, é isso, gente. Se vocês puderem, viajem, porque isso muda muito a nossa vida. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo a Ariane. Lembrando que as redes sociais dela vão estar aqui abaixo e já sabe, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Ariane. De nada, Roger. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu sou sua fã, viu? Obrigado.